Com você, Mira. Bom dia mais uma vez, Fábio Henrique. Bom dia a todos que estão assistindo o Balanço Geral Manhã. Na noite de ontem, um homem foi preso por tráfico de drogas aqui no bairro Inácio Barbosa, zona sul da capital. Ele já vinha sendo observado, vinha sendo investigado pelos policiais do DENARC, o Departamento de Narcóticos. E então ontem eles seguiram este homem, flagraram ele fazendo entregas aqui na região, fazendo entregas, esse delivery de drogas. E aí durante a abordagem encontraram com ele algumas quantidades de maconha não especificadas, e então ele confessou que estava com mais entorpecentes em uma casa. Então, depois da abordagem policial, ele levou os policiais para essa casa e dentro dessa casa foram encontrados então os 2 quilos de cocaína, bem como outros materiais utilizados para o tráfico de drogas, como saquinhos de plástico ziplock, balanças de precisão. Então, este homem que já vinha sendo observado, vinha sendo buscado pelos policiais, foi preso na noite de ontem. E agora a gente fala sobre 2 pessoas que foram detidas em Propriá pelo comércio de cigarros eletrônicos. Para quem está em casa e não conhece esse cigarro eletrônico, ele se difere do cigarro comum, porque ele utiliza uma essência artificial saborizada. Normalmente é um sabor de fruta, um sabor docinho ali, que costuma atrair o público jovem. E essas pessoas foram flagradas com vários cigarros eletrônicos e também com essas essências. Eles estavam vendendo esses cigarros eletrônicos, que é ilegal. E eles disseram inclusive que estavam vendendo para adolescentes, para menores de idade. Então, como eu falei, é um cigarro que costuma atrair o público jovem. Então, essa notícia serve de alerta para os pais, que fiquem atentos aos filhos, se eles não estão escondendo de repente um cigarro eletrônico na bolsa, na mochila, se não estão em más companhias também, porque esse cigarro, além de ser ilegal, também faz muito mal para a saúde. Fábio Henrique, e agora mudando de assunto, eu preciso até me preparar e respirar um pouco, porque a notícia é forte. Um idoso foi preso por estuprar uma criança de apenas 2 anos de idade. Isso aconteceu no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju também, e tudo aconteceu no final de semana, Normalmente quando a família se reúne para almoçar, para jantar, Normalmente no final de semana as famílias têm esse costume. E aí o marido da avó dessa criança, que é o principal suspeito, que é esse idoso que estuprou essa vítima, ele estava com essa criança, Na verdade essa criança estava sob os cuidados da irmã, e a irmã deixou a criança com esse idoso em um dos cômodos da casa e saiu. E aí, nesse momento em que ela saiu, poucos minutos depois, ela ouviu a irmã gritando e chorando muito. E ela achou bastante estranho. Então ela correu imediatamente para ver o que tinha acontecido e questionou esse idoso, esse marido da avó dela, o que havia acontecido. Ele então disse, não, ela está passando mal, ela está com dor de barriga, deu uma desculpa dessas. O que ela achou estranho, porque poucos minutos antes essa criança estava bem. E então ela chamou a polícia, porque também ela percebeu que a fralda da criança, uma fralda, uma criança que ainda usa fralda, Fábio. Essa fralda estava violada, como se alguém realmente tivesse tentado acessar as partes íntimas dessa criança através da fralda. E isso ela achou muito estranho, então ela ficou preocupada, chamou a polícia. Todos foram encaminhados para a delegacia e esse idoso foi preso de forma preventiva. Os exames do IML ainda vão acontecer, o inquérito ainda vai ser instaurado, mas a gente também deixa essa notícia aqui de alerta, para os pais e para quem a gente coloca na nossa família, porque aparentemente era uma pessoa de confiança, era uma pessoa ali do seio familiar que frequentava a casa da família e cometia esse tipo de atrocidade, Uma criança que mal sabe andar, mal sabe falar direito, mal sabe viver sozinha. E de repente é surpreendida aí por este crime, por este estupro contra este vulnerável, essa criança de apenas 2 anos de idade. E agora, para finalizar, a gente fala de um homicídio, de uma violência no município de Pacatuba. Um empresário de apenas 31 anos de idade foi morto a facadas. O nome dele é Melício Francelino, ele era um trabalhador, ele acordava cedo para trabalhar, para pegar no serviço, e a gente teve acesso a uma entrevista com a irmã deste homem que morreu lá em Pacatuba. Ela contou como tudo aconteceu. Ele trabalhava muito, segundo ela, e estavam num momento de descanso em um balneário lá no município, no povoado Areia Branca. Estava se divertindo, estava bebendo, estava socializando, depois de um longo período de trabalho. Então foi surpreendido por um homem que desferiu vários golpes de faca nas costas. Então foi uma morte bem covarde, foi um crime muito cruel que chocou a todos na região.
E essa irmã ela concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso colega, o repórter Adelson Barreto, contando todos os detalhes desse caso e pedindo também por justiça. Vamos ouvir. Lá no povoado Areia Branca, cidade de Pacatuba, e o vagabundo pegou ele pelas costas e deu 3 facadas. E meu irmão caiu sem direito a se defender, sem saber quem estava atrás dele. Passou o dia feliz, brincando, porque ele trabalhava muito. Ele saía de casa às 5 da manhã, ele tinha um material de construção e ele fazia entrega com a caçamba. E ele passou o dia no povo, na cidade de Ilha das Flores, com os colegas brincando, se divertindo. E por último, ligou para minha mãe dizendo que estava voltando. E ele parou nesse balneário e estava com os colegas se divertindo e foi atacado pelas costas. Acabou com a vida do meu irmão. Meu irmão só tinha 31 anos, meu irmão era cheio de sonho. Eu fiz tanta coisa pelo meu irmão. Tanta coisa. E hoje, a última coisa que eu pude fazer foi comprar um caixão e ver a minha mãe chorar. Então, Fábio Henrique, está aí o relato de uma irmã que está sofrendo bastante, né? Uma perda para toda a família, mais um crime de violência brutal, mais um homicídio no interior do estado. Ontem a gente falava de um homicídio em Lagarto, outro homicídio em Umbaúba, então muita violência aqui no estado, então a gente fica estarrecido com tanta notícia ruim. Mas eu volto com vocês no estúdio. Ok, Mira, obrigado pelas informações. A nossa solidariedade a essa família de Pacatuba, mais uma família destroçada, destruída pela violência. Quero mandar aqui um abraço também ao meu amigo, seu Zé da Fazendinha, dona Liozira, toda a família de seu Zé da Fazendinha, que o neto foi assassinado no município de Socorro no último domingo à noite, será sepultado hoje às 9 horas. A toda a família, também o meu abraço, o meu carinho, que Deus possa confortá-lo. Me chamou a atenção, nas informações trazidas pela repórter Mira Marques, um idoso que estuprou uma criança de 2 anos de idade, de fralda. E a mãe percebeu, a avó percebeu, a criança estava com dores, secreção na fralda, a fralda, como a gente diz lá no interior, bulinada. Aí a pergunta é que se faz, um elemento desse, o que é que merece um homem desse? Homem velho, um idoso, estuprar uma criança de 2 anos, 2 anos, usando fralda. E infelizmente isso acontece no seio da família. Se você conhece algum caso parecido, similar, infelizmente isso é muito comum. Se você conhece, meu irmão, minha irmã, denuncie. Vamos botar esses canalhas, estupradores, vagabundos, todos eles na cadeia. E lá, estuprador tem o tratamento que ele merece. A lei da cadeia respeita muita coisa, mas estuprador não. Então, se você tem alguma informação desses canalhas como esse, Fábio Henrique, por que vocês não divulgam o nome deste homem? Para proteger a vítima e a família da vítima, uma criança de 2 anos. Se você divulga o nome do avô, você automaticamente estará identificando a criança. E isso não pode acontecer. Este canalha, vagabundo, está na cadeia.